Quantas pessoas já perderam o emprego por conta dessa doença? E mais, quantas pessoas acordam sem saber que vão continuar dentro da empresa até o final do dia? Será que é possível se destacar na empresa e fazer com que o meu chefe perceba que eu sou importante e que eu não esteja incluída no futuro corte? Pois é, para falar sobre isso, eu recebo agora a Priscila da Silva Scolari. Ela é psicóloga de recursos humanos e traz dicas importantes para a gente. Primeiramente, Priscila, obrigada por atender o convite. Ai, de nada, que isso, eu que agradeço. Priscila, é um assunto bastante delicado, vamos falar assim, né? A gente está falando com pessoas que estão com medo de perder o emprego, pai de família, pessoas que precisam daquele salário para conseguir sobreviver, mas muitas empresas, infelizmente, por conta da pandemia, precisam fazer o corte. É possível se destacar na empresa? Ai, claro, assim, claro que esse momento todo mundo fica muito mais preocupado, né? Mas sempre é possível. Acho que independente de como você vinha trabalhando, eu acho que isso conta muito numa empresa. Quando você entende a importância do seu trabalho, né? Então, é possível. E agora ainda mais. O primeiro ponto seria esse, eu entender a importância do meu trabalho. Exato. Eu acho que isso é o principal. Você entender que, independente de qualquer situação, a gente precisa do trabalho, né? Claro que é muito importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, isso acho que faz muita diferença. Mas tem momentos que a gente não consegue. Então, aquele trabalho ali, ele é importante para o meu sustento. É o principal. Eu entendendo isso, a intenção já é muito boa. Bom, gente, a Priscila, ela trabalha em uma rede de supermercados e ela veio gravar com a gente. Então, ela lida diretamente com várias funções e várias pessoas. E, Priscila, como se destacar dentro desta empresa? Como fazer com que o meu chefe perceba que ele precisa de mim ali? Eu acho que assim, independente da função, eu acho que o principal seria a iniciativa. E, paralelo a isso, acho que muito próximo, o comprometimento, né? O comprometimento entraria em que momento? Horário ali a gente nem fala, mas assim, de entender o que eu preciso fazer e fazer aquilo que foi combinado comigo. Fazer bem feito e ter a iniciativa de, poxa, eu estou vendo uma situação, eu posso ir ali e resolver. Eu consigo, ou às vezes eu não consigo resolver aquilo naquele momento, mas eu posso aprender, né? Porque eu tendo essa iniciativa, independente do cargo que eu entrei na empresa, isso é o principal para a gente continuar crescendo, por exemplo. E nesse momento, isso faz muita diferença, né? Para você fazer a sua função bem feita e se você tem intenção também de crescer, de fazer com que o seu chefe te observe, né? Então mostrar, e ali não é o interesse, né? Que é muito próximo dessa iniciativa. Essa iniciativa ela tem que partir em todos os momentos, quando principalmente não tem ninguém olhando. Porque aí isso aí vai fazer diferença. Ah, legal. Entendeu? Porque assim, o chefe está aqui do meu lado, então aí eu vou ter iniciativa. Mas quando ele saiu, aí eu vou relaxar. Então aí as outras pessoas observam que é só naquele momento. E isso aí acaba surtindo efeito. Vamos pensar aí, na empresa não tem só o chefe que observa, né? Então a empresa tem muitas pessoas. E aí todo mundo vai observando, uma hora ou outra chega um comentário diferente, falou assim, você observou que aquele funcionário está fazendo um trabalho diferente do que ele fazia? Né? E aí você já vai olhar para ele com outros olhos. Ah, legal. Né? E acho que você tocou no assunto de não fazer somente na frente do chefe. Como você falou, na verdade, sempre vai ter alguém olhando, né? Sempre. A questão do horário também é importante. Sim. E o algo mais. Eu fui contratada para fazer determinada função. Mas vamos fazer o algo mais? O que eu posso fazer, né? Exato. Será que isso também pode fazer com que eu venha se destacar? Sim, porque a partir do momento que a gente veste a camisa da empresa, a gente é contratado para uma função. Mas eu acho que em lugar nenhum a gente faz só aquilo, né? É bem então, possível, né? Mostrar para a empresa que eu estou disponível, né, para o que você precisar. No momento certo, o reconhecimento vem. Num possível corte, por exemplo, isso faz diferença. Você vai avaliar, poxa, não, mas aquela pessoa eu precisei dela naquele momento, naquela situação, né? E até um momento que o funcionário precisa também. Né? Então, isso aí acaba sendo a famosa moeda de troca, né? Então, tanto para a empresa quanto para o funcionário, porque isso é vantajoso para as duas partes, né? Priscila, tem aquela palavra bem clichê que a gente escuta na empresa, puxa saco de chefe. Tem como diferenciar o comprometimento, aquele funcionário que tem realmente o interesse de se destacar e aquele que literalmente puxa saco? Sim, principalmente nesse ponto, né? Quando o chefe está ali,
é uma atitude. Quando ele sai, é outra pessoa. E como nunca tem só ele observando, isso faz muita diferença. Porque, claro que aí vai depender muito ali do líder, né? De como ele vai gerenciar a equipe dele, mas geralmente um líder nunca é sozinho, né? E ele tem pessoas de confiança que muitas vezes não está nem ali do lado dele, né? Então vamos pensar, o RH é sempre um suporte para a empresa, mas tem outras pessoas também que às vezes vão dando dica. Ó, você viu que aquele funcionário ele fez uma outra atitude quando você saiu, né? Então, e aí você passa a observar também, como a gente chama, no segundo plano, porque ali na sua frente vai ser de um jeito. Agora, a atitude que ele teve com outro funcionário, né? Ele sentir porque ele está do lado do chefe, ele tem prioridade, então ele vai tratar o outro funcionário de uma forma que não é correta, entendeu? Então, isso faz muita diferença. E aí a gente consegue ir observando aos poucos. Tem pessoas que ensinam dessa forma, né, e fazem dessa forma também. Mas tem pessoas que, como a gente chama ali de dar muito trabalho, né, a gente não consegue perceber tão fácil, né, mas é possível perceber. Outra situação, a postura, a conduta desse colaborador fora do trabalho, pode interferir lá dentro, algum comportamento que ele tenha fora do trabalho? Pode interferir. Né? Vamos pensar em algumas situações, principalmente quando ele está usando o uniforme da empresa. Então, às vezes, eu bati meu ponto já deu minha hora, mas eu saio dali e vou para um lugar. Se eu estou de uniforme, isso vai interferir diretamente, porque aí você deixa de ser a pessoa e fala lá, o funcionário daquele lugar, né? Então, você está fazendo uma determinada situação, você deixa de ser aquela pessoa e passa a ser um funcionário daquele estabelecimento, né? Principalmente se você está de uniforme. Quando você não está de uniforme, são coisas muito relativas, assim, vai depender muito. A forma como ele lida fora de casa, se dentro do trabalho ele tem uma conduta exemplar, por exemplo, dificilmente isso vai ser levado em consideração. Agora, aí se a gente está falando de ética, de outras coisas, aí sim pode interferir, né? Porque a ética, se você tem em casa, você vai ter no trabalho, né? E vice-versa. Então, essas situações aí são mais delicadas. Mas em relação ao comportamento, não. Se ele tem um comportamento exemplar na empresa, não vai interferir. Certo. Bom, a gente deu dicas aqui para você que está trabalhando, como manter o seu emprego, e de forma correta, né? Sem o tal do puxa-saco, fazer corretinho. Porque agora tem uma outra situação também que eu gostaria de abordar com você. Tem pessoas que não estão trabalhando, mas mesmo durante a pandemia estão surgindo vagas de emprego. Qual a dica que você dá para essa pessoa, para que ela se destaque entre tantos outros entrevistados? Na hora, eu acho que começa ali na parte do currículo, né? Legal. Quando você vai elaborar um currículo, você tem que deixar claro as suas informações. Principalmente telefone para contato, que é uma dificuldade que a gente tem. Às vezes as pessoas colocam um telefone. Então, assim, eu faço... E aquele dá na caixa postal? Dá na caixa postal, ou às vezes, né, a gente tem a situação das torres também, não funciona. E às vezes perde uma oportunidade, porque a gente tenta ligar lá na empresa mesmo mais de uma vez. Só que às vezes, por coincidência, quando você vai tentar de novo, não consegue. Né? Então, assim, é sempre bom deixar 2, 3 telefones para contato, informação de disponibilidade de horário, quais são os horários que eu tenho essa possibilidade, se eu estou estudando ou não. Isso já são informações, acredito que básicas, né? Quando a gente pensa ali, você fala, nossa, isso aí é o mínimo. Só que tem muita gente que não coloca. E ali, para você fazer essa seleção, já é mais difícil quando não tem. E aí, quando está na entrevista, eu acho que o principal é você ser sincero, sabe? Quanto mais sincero você for, melhor vai ser. Porque se tem alguma situação, você já tem que passar ali de início. A empresa precisa saber também. Aquela coisa, não, eu não vou falar, e aí depois que começar a gente vê como que vai dar. Isso vai dar ruim vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Então vamos pensar numa pessoa que não tem disponibilidade de horário. Não, eu dou um jeito. No primeiro mês você até consegue, depois você não consegue mais, né? E algumas empresas deixam aquele horário meio fechado, depois não tem possibilidade de remanejar, por exemplo, e aí você acaba perdendo a oportunidade. Mesmo que você entra, aí ali na experiência você acaba saindo, né? Porque você não consegue permanecer. Então, quando você é sincera com a pessoa que está te entrevistando, ela já vai saber, por exemplo, quais são os itens que ela pode avaliar agora, como pode não avaliar. Então, às vezes, eu não vou ter uma vaga agora para esse perfil,
mas assim que surge eu já sei que aquela pessoa eu posso ligar, por exemplo. Ah, maravilha, então. Bom, gente, eu conversei com a Priscila, então, deu dicas tão importantes. Priscila, obrigada por atender a gente, tá bom? Como eu disse no início, ela é psicóloga de recursos humanos e é sempre importante a gente falar deste assunto, hoje, principalmente, no Dia do Trabalhador. Obrigada, querida. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dia a gente volta com mais dicas falando sobre esse tema. Que tal? Se vocês acharem interessante, inclusive comenta que é para eu trazer outras novidades e outras dicas neste tema também para vocês, tá bom?